Olá, estamos de volta para o nosso estudo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. É o nosso segundo encontro, que tem por objetivo o estudo da introdução da obra e também de parte daquele que é apontado como sendo o seu capítulo primeiro, e que é um conjunto de itens extenso, razão pela qual nós vamos estudá-lo em partes, em partes. Durante o curso da última semana, nós disponibilizamos para todos os que se inscreveram algumas informações e conteúdos. As informações dizem respeito às edições de A Gênese que nós temos, edições disponíveis no mercado editorial, publicadas por editoras as mais diversas, e fiz, para facilitar o acompanhamento, a opção por uma delas, né, qual seja aquela que foi traduzida por Guilom Ribeiro, pela Federação Espírita Brasileira. Mas também disponibilizei um conteúdo comparativo entre a primeira e a edição que vamos utilizar, que temos condições de ter por um acesso às obras de Allan Kardec, disponibilizadas pela professora Luciana Farias e outros que se dedicam a esse processo. Também há uma versão disponível na Kardecpédia, do nosso querido Cosme Massi. O importante é que você tenha uma versão para justamente poder acompanhar o raciocínio que nós vamos desenvolver. A diferença entre as traduções existe, e isto não é fator que nos impeça do acompanhamento. É óbvio que o tradutor faz a sua leitura dentro do que se lhe apresenta para ser traduzido. E aí, evidentemente, podem aparecer divergências, mas elas não são divergências de conteúdo. O conteúdo das edições é muito próximo mesmo. A ordem, às vezes, de colocar uma palavra, de terminar um parágrafo, isso tudo faz parte desse processo da tradução, tá? O tradutor tem essa liberdade. A Gênese, como outras obras de Allan Kardec, a exceção é a última edição de O Céu e o Inferno, ela vem precedida de uma introdução, tá? Que é o momento em que o autor, no caso Allan Kardec, se esmera muito na elaboração das suas introduções. Ele busca apresentar àqueles que vão ter acesso ao livro as ideias básicas do que ele pretende trabalhar na obra. Geralmente se escreve a introdução depois do texto pronto. É muito difícil fazer uma introdução antes de saber aquilo que a obra vai chegar, aonde ela vai chegar. E fica muito evidente nesta introdução que nós temos pela frente, e é escrita no momento em que ele tem uma maturidade de todo o conjunto que está trabalhando bem evidente, é bem evidente, né? Ele está, por assim dizer, no último ano, ou nos 2 últimos anos da sua reencarnação. E sabe, porque os espíritos o haviam avisado, de que precisará deixar mais ou menos em ordem o conjunto das ideias que
seriam as ideias básicas da doutrina espírita, dentre as quais me parece, assim, muito interessante perceber a apresentação desse livro, porque ao lado do capítulo 1º, que já já a gente começa e teremos condições de aprofundar as colocações, há a Gênese, que nada mais é do que uma tentativa de comparar aquelas informações divulgadas no âmbito religioso com o que a ciência já havia chegado a conclusões, mas no século XIX. No último encontro, eu fiz questão de bater nessa tecla, porque é comum recebermos observações de pessoas que têm acesso ao livro, mas olha, essa questão está superada. É evidente que isto já foi tratado pela ciência de maneira diferente. A ciência do ano passado talvez não seja de 2026, quando ele estivesse encerrando. Certas áreas ganham e muito com pesquisas, com inovações. Então, não dá para olhar para um texto que foi escrito no século XIX, usando a nomenclatura científica do século XIX, e dizer, ó, o camarada está superado. Não, isso é querer quebrar o homem no seu momento histórico. Kardec era um espírito reencarnado. E a segunda objeção que vem, então, quando você fala isso, diz, mas e os espíritos não tinham informações que podiam antecipar? Mas como você vai antecipar algo que é da espécie dos que estão reencarnados o dever de questionar? Porque o ser espírito, ele tem a sua trajetória independentemente do mundo físico onde está. Eu percebo, quando recebo esse tipo de crítica, essa colocação, que a pessoa, embora queira se mostrar avançada nas suas concepções, ainda imagina, o que é muito leviano, que a Terra é o único planeta habitado do universo. Mas tinha que revelar tudo. Nós estamos num mundo, e aqui o ensino é espírita, cujo conhecimento é pertinente ao estágio que os espíritos que nele estão permitem chegar. E não são todos que chegam. O aprofundamento desta ou daquela área está diretamente ligado ao envolvimento do espírito com aquele tipo de pesquisa. Então, tem que ter essa característica que não dá para falar daquilo que é provisório e tentar esclarecer como vai acontecer na Gênese, né? Pegar lá um detalhe e dizer, não, olha, isso aqui tinha que ser... Não, porque faltavam recursos à época para que mais se dissesse. O ponto mais importante, insisto, e vai aparecer várias vezes, inclusive agora, já de cara na introdução, é reafirmar o que o Espiritismo veio apresentar para todos nós. É isto que é o mais importante. E exatamente é o que está no segundo parágrafo. 2 elementos, ou se quiserem, 2 forças, regem o universo. E aí ele coloca em primeiro lugar aquilo que o Espiritismo reforçou, o elemento espiritual e o elemento material. Da ação simultânea desses 2 princípios, nascem fenômenos especiais, que se tornam naturalmente inexplicáveis, desde que se abstraia de um deles. Então, eu só consigo entender as coisas sob a ótica espírita se eu conjugar esses 2 princípios, o inteligente e o material. Se eu não fizer isto, eu não vou conseguir explicar. Agora, o sujeito que está reencarnado, ele trabalha com a hipótese de que o princípio inteligente não existe ou é uma abstração. E segundo, ele examina o material tendo uma ideia equivocada de que o material é o definitivo.
Então, isso não bate com o conhecimento espírita. Onde quer que nós cheguemos, é preciso levar em conta exatamente essa situação. Continua ele, demonstrando a existência do mundo espiritual e de suas relações com o mundo material, o Espiritismo fornece a chave para a explicação de uma imensidade de fenômenos incompreendidos e considerados, em virtude mesmo dessa circunstância, inadmissíveis por parte de uma certa classe de pensadores. Abundam nas escrituras esses fatos, e por desconhecerem a lei que os rege, é que os comentadores, nos dois campos opostos, a ciência e a religião, girando sempre dentro do mesmo círculo de ideias, fazendo uns abstração dos dados positivos da ciência, desprezando outros o princípio espiritual, não conseguiram chegar a uma solução racional. É esta a chave que trabalha, com a qual trabalha o Espiritismo. É usar a existência desta realidade, que é espiritual e é material. Tentar discutir o espiritual, quando o sujeito só admite a outra vertente, ou discutir o material quando a pessoa trabalha apenas com a hipótese espiritual e restrita, é extremamente complicado. Mas é muito complicado e mostra, então, um insucesso. É um insucesso já cravado, não tem como sair disso, né? O que ele, então, vai se dispor? É um complemento, diz ele no parágrafo seguinte, das aplicações do Espiritismo de um ponto de vista especial. De um ponto de vista especial. Os materiais se achavam prontos, ou pelo menos elaborados desde longo tempo, mas não havia chance de publicá-los. Não era oportuno. É por isso que o Demeure, a partir de 1865, depois de desencarnar, ele insiste com Allan Kardec no sentido de que ele se poupasse para poder concluir a obra. Ele estava preparando a edição, como publicou Deus, Céu e o Inferno, mas havia uma outra obra que deveria ser fruto dessa sua maturidade, porque, no primeiro momento, ele apresenta o Espiritismo como irmão do magnetismo, que era algo de natureza científica, no sentido da ciência, do conhecimento. Ele diz, há uma ciência espírita, e esta ciência espírita merece estudo, mas não é um estudo de orelhada, não é um estudo sem profundidade, sem uma leitura metódica, bem posta daquilo que ele apresenta. A Academia Francesa rejeitou a ideia de Mesmer do magnetismo e também fez o mesmo em relação ao espiritismo. Descartou. Por quê? Porque o que não está visível aos olhos, o que não é possível ser checado pelo instrumental que o homem desenvolveu, para a ciência não existe. É tudo uma questão de praticidade. É aquilo que eu vejo, é aquilo que eu consigo entender, medir, valorar, etc. Ele publica o Evangelho em 1864 e arruma um pé de briga fenomenal com a visão religiosa. Porque imagina você dizer que há uma leitura da Boa Nova segundo o Espiritismo. Isto foi comprar uma briga do tamanho de um caminhão, porque como é que você vai confrontar um texto que não foi escrito da forma como se anuncia, mas que é visto como sagrado? Não,
ninguém pode pôr a mão aí, ninguém pode interpretar. Então, a briga aí foi imensa. E ele sente isso na própria saúde, porque era um homem que precisava dar conta de um projeto muito audacioso. Pense lá que a Revista Espírita tem quase 5.000 páginas escritas por ele. 5.000. 5.000. Sem condições materiais como nós as temos hoje. E ele desenvolve essa tarefa. As múltiplas edições, como falamos no nosso primeiro encontro, não é uma edição apenas, há uma segunda revista ampliada, uma terceira. E aí nós vamos percebendo toda a sua preocupação, porque havia algo que ainda precisava ser confrontado. Ele não pretendia falar, como está escrito no Evangelho, de milagres, mas ele refletia sobre eles. Ele não pretendia falar sobre predições, embora já tivesse dito que seria oportuno fazer uma análise dessa. Pois bem, eis que ele se depara com a chance de fazer esse livro. E ele faz, né? O faz dizendo assim para nós que era preciso, primeiramente, que as ideias destinadas a lhe servirem de base houvessem atingido a maturidade. E, além disso, também se fazia mister levar em conta a oportunidade das circunstâncias. O Espiritismo não encerra mistérios, nem teorias secretas. Tudo nele tem que estar patente, a fim de que todos o possam julgar com conhecimento de causa. E aqui acho que a gente encontra sempre um parágrafo, né? Uma linha de consolo. Você conhece o Espiritismo para poder criticá-lo? Ah, conheço. Maravilha. Então vamos às críticas, vamos ver onde que nós estamos lendo equivocadamente, qual é a sua contribuição. Agora, não conheço absolutamente nada. De espiritismo, eu só sei o que o vulgo acha. Olha, se você sabe aquilo que é a ideia das pessoas, eu posso te garantir que a ideia das pessoas é errada. Absolutamente errada. Porque aqueles que nos aproximamos do conhecimento espírita, nós nos sentimos repletos de informações, de consolações e de desafios. E essa aproximação não é a aproximação do curioso, que do Livro dos Espíritos nunca leu uma página, que deu o Evangelho segundo o Espiritismo só ouviu falar, e inclusive critica por causa do uso da expressão, sem entender até o que ela significa. Então é importante que a gente leve em conta essa posição, tá? Porque você só tem que perder tempo com quem tem conhecimento de causa, com quem você possa conversar de igual para igual. Porque, do contrário, é bobagem. Nós estamos ali queimando tempo, queimando oportunidade preciosa com alguém que não sabe daquilo que se trata. Ele demonstra no parágrafo seguinte que tem uma preocupação, né? A ideia de mostrar quais são os caracteres da revelação espírita. É por isto que o capítulo 1º é a cópia de um livro que havia sido editado e que já circulava. Houvera saído na Revista Espírita, numa proporção muito próxima do original. Depois disso foi tirado uma brochura, tá? Que era vendida ao preço de 15 centavos e depois também era possível vender 20 exemplares de uma vez pelo valor de 2 francos. E se isto não fosse retirado na livraria espírita, lá em Paris, que estava perto da Sociedade Parisiense,
você poderia receber por correio, mas aí o valor era de 2 francos e 70 centavos. Como é que você sabe disso, Nazil? Aqui, ó. Nesse livro, O Espiritismo na sua expressão mais simples, ele se encerra com um catálogo, né? E esse catálogo, que apresenta as obras para formar uma biblioteca espírita, obras que podem servir para formar uma biblioteca espírita, ele traz a reprodução desta brochura que circulou em Paris em fevereiro de 1868. Caracteres da revelação espírita. Espero que seja visível para todos e fica evidente que era um livro. Era um livro. Por isso é que quando o Nazil diz que acha que a Gênese tem 4 livros, as pessoas às vezes riem e dizem, olha, meu raciocínio é só esse. Como havia um livro, e esse livro apresentava o que é o capítulo 1º, se cuida da Gênese a partir do capítulo 2º. Agora, é importante que eu conheça o capítulo 1º para poder entender o que vem na sequência. É evidente que é importante que você precisa conhecer tudo isso, né? Tem que conhecer tudo isso, mas não é apenas os caracteres, é necessário conhecer caracteres, características, caráter, já a gente vai dizer qual, né? Eu, às vezes, uso um ou outro, mas é a mesma coisa, tá? Que variam os títulos a depender do tradutor. O fato é que nós precisamos, como está em O Livro dos Médiuns, desenvolver um estudo metódico e permanente de todas as obras, para que nós possamos entender o que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo, que não se confunde com a prática mediúnica onde quer que ela esteja. Não se confunde. O Espiritismo é toda uma doutrina alicerçada nesse tripé: ciência, filosofia, religiosidade, ou moral, como alguns traduzem. É nesse tripé. Então, eu preciso conhecer todas. Livro dos Espíritos, dos Médiuns, o Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese, o que é o Espiritismo, obras póstumas, os volumes da Revista Espírita, outras obras como essa, Espiritismo na sua expressão mais simples, Viagem Espírita de 1862, etc, etc. É um conjunto, é um conjunto. Então, quando a gente tem o domínio desse conjunto, quando já passou, já estudou, já voltou, já refletiu, tem condição de falar, bom, olha, de espiritismo eu sei quando estou falando, e sei que ele não tem como impugnar as ideias de quem dele não conhece absolutamente nada. Fica difícil, né? Você tem algo para que a gente possa conversar? Você tem fundamentos para que a gente possa discutir? Não, não tenho. Bom, se não tem, é muito difícil que a gente pare e vá ficar discutindo essa questão, tá? Não dá, não dá. A tradução do Guilom, quando chega no capítulo de número 1 da Gênese, ela diz: caráter da revelação espírita. É assim que ela apresenta, tá? A brochura, que foi publicada em 1868, ela diz características da revelação espírita. Então, a brochura apresenta a palavra características. A tradução do Guilom e de alguns dos autores, de alguns dos tradutores que eu disponibilizei para vocês, usam a mesma expressão, mas entre eles há quem insista
em chamar características, tá? Caracteres, até mesmo eu já encontrei. Então, depende do tradutor, tá? Como a gente vai usar o Guilom, então eu vou adotar caráter, tá? O que não significa que eu esteja jogando fora as características e outras denominações, outras titulações, porque o conteúdo é o que vai importar. Todo esse capítulo que nós temos pela frente, ele é composto de 62 itens, razão pela qual eu resolvi seccioná-lo em 3 encontros, para que a gente possa, dentro desses 3 encontros, abordar a questão, né? É um pouco arriscado? Eu digo de antemão que é, tá? Porque o conteúdo é muito extenso, é muito aprofundado, há muitas ligações com outras obras escritas por Allan Kardec em parceria com os espíritos, de maneira que quando a gente se dispõe a estudar, e é esse o nosso propósito aqui, precisa levar em conta que a compreensão se dá por etapas, né? Eu não consigo construir o telhado sem ter o alicerce. E aí, às vezes, é necessário efetivamente parar, olhar os detalhes, para que a gente possa, então, fazer um bom raciocínio e seguir avante na leitura da obra. Esta primeira parte, que envolve este capítulo primeiro, é, então, o nosso desafio, não só hoje, como nos próximos 2 encontros, em que nós teremos condições de percorrer os 62 itens que temos pela frente. Ele começa a apresentação do trabalho no capítulo pela sua principal característica, né? Eu disse sempre e repito aqui, ele é um exímio perguntador. E as perguntas que ele apresenta são sempre perguntas que nos precisam fazer parar para entender onde ele quer chegar. Ele não faz uma pergunta a esmo, não faz. Ele a coloca como a preparar o nosso espírito para entender o alcance do que ele pretende. E aí ele abre justamente com a pergunta que tenta justificar o que é o título, Caráter da Revelação Espírita. O Espiritismo pode ser considerado uma revelação? Nesse caso, qual o seu caráter? Em que se funda a sua autenticidade? A quem e de que maneira foi ela feita? É a doutrina espírita uma revelação no sentido teológico da palavra, ou, por outra, é, no seu todo, produto do ensino oculto vindo do alto? É absoluta ou suscetível de modificações? Trazendo aos homens a verdade integral, a revelação não teria por efeito impedi-los de fazer uso das suas faculdades, pois que lhes pouparia o trabalho da investigação? Qual a autoridade do ensino dos espíritos, se eles não são infalíveis ou superiores à humanidade? Qual a utilidade da moral que pregam, se essa moral não é diversa da do Cristo já conhecida? Quais as verdades novas que eles nos trazem? Precisará o homem de uma revelação? E não poderá achar em si mesmo e em sua consciência tudo quanto é mister para se conduzir na vida? Está desenhado que a gente vai
encontrar aqui. Num único parágrafo, ele apresenta as dúvidas que ele vai procurar elucidar ao longo de todo o texto. Vocês contaram? O parágrafo é composto de questões. E cada uma delas, encadeada com a antecedente, vai permitir o desdobramento do texto, porque vai nos permitir entender exatamente aquilo que ele chama de revelação. Como ele já tinha feito em O Livro dos Espíritos, como tinha insistido em O Livro dos Médiuns, como bateu profundamente em O Evangelho segundo o Espiritismo, e nos disse: é preciso entender o que nós compreendemos mutuamente pela palavra que nós estamos usando. Todo mundo se lembra de quando ele traz a palavra alma na introdução do Livro dos Espíritos. Ele diz o que nós entendemos por alma. E aí apresenta aquela série de pontos para dizer, ó, é uma palavra que não dá para a gente dizer que quem usa está falando a mesma coisa. Não dá. Quando ele apresenta o Evangelho, ele vem explicar aquelas expressões que lá aparecem e que é preciso que a gente tenha uma ideia do que significam. E aí ele pega lá, olha, fariseu é isso, publicano é aquilo. Da maneira como eu compreendo, é que eu estou colocando no texto. Se você compreende de maneira diferente, nós temos que reservar o direito da discordância, porque é assim que eu estou trabalhando. Então, ele começa agora exatamente isso. O primeiro sentido da palavra revelação precisa ser apresentado. Se você for no latim, vem de revelare, de raiz velum, véu, significa literalmente sair de sob o véu. Então, quem revela sai de onde estava oculto, de um véu. E figuradamente, agora já não é mais literalmente, é figuradamente. Descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Então percebam que já começa aí a distinção. Pega na raiz. Como é que isso surgiu? Olha, de erguer um véu, sair de sob um véu. Figuradamente, o camarada toma como conhecer alguma coisa que era desconhecida, secreta. Diferem os sentidos. E ele avança. Em sua acepção vulgar, mais genérica, essa palavra se emprega a respeito de qualquer coisa ignota que é divulgada, ignorada que aparece, de qualquer ideia nova que nos põe ao corrente do que não sabíamos. Puxa, isso tinha? Olha, para mim é uma revelação. É isso que é. E desse ponto de vista, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações. E pode dizer-se que há para a humanidade uma revelação incessante. E aí passa em revista aquilo que ele vai passar em revista em A Gênese: a astronomia, a geologia, a química, a fisiologia e as pessoas que fizeram o papel de nos dar a conhecer aquilo que seus nomes acabaram por ser associados: Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier e por aí afora. São reveladores, por quê? Porque pegam algo que para a ciência vem a ser descoberto. Característica essencial de qualquer revelação
tem que ser a verdade. A verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é fato, se é falso, perdão, já não é um fato e, por consequência, não tem revelação. Toda revelação desmentida por fatos deixa de o ser, se for atribuída a Deus. Não podendo Deus mentir, nem se enganar, ela não pode emanar dele. Deve ser considerada produto da concepção do homem, e que é uma concepção ligada àquilo que o homem sabe. Aquilo que o homem sabe, né? Prestemos atenção nisso, porque vai ter uma relevância fenomenal logo que nós chegamos em alguns trechos da Gênese. Ele abre agora, então, um parágrafo extremamente didático, né, para explicar o papel de um professor. Tá? O papel de um professor. Porque o professor, em sala de aula, aprende a repassar para os seus ouvintes, os seus alunos com os quais interage, informações que ele descobriu, mas não por si mesmo. Exceto quando o professor é o autor das teorias, daquilo que está expondo, ele faz o papel de um revelador de segunda ordem, né? O homem de gênio, aquele que efetivamente é sábio, ele ensina do que chegou à própria conclusão. É o chamado revelador primitivo. Ele traz uma luz que acaba se vulgarizando. Esses homens de gênio, porém, têm um determinado papel. Olha, o professor não cumpre esse papel. O professor aprende com alguém para repassar aquilo que aprendeu aos que acompanham o seu raciocínio. E toca lá mais um conjuntinho de perguntas. Que seria da humanidade sem a revelação dos homens de gênio que aparecem de tempos a tempos? Primeira perguntinha. Mas quem são esses homens de gênio? Segunda. E por que são homens de gênio? Terceira. De onde vieram? Quarta. Que é feito deles? Quinta. Ah, puxa, fica tranquilo, porque vem a sexta, a sétima, por aí afora ainda. Tá? O fato é que ele nos coloca diante de pontos que pensa, pensa. Observa que, na sua maioria, denotam ao nascer, logo ao nascer, que são possuidores de faculdades transcendentes e trazem alguns conhecimentos que são inatos. Basta que eles se aproximem de alguma coisa para que eles aflorem, para que eles apresentem. Eles pertencem à humanidade? É evidente que sim, né? É evidente que sim. Eles não nascem, não vivem, não morrem como qualquer um de nós. De onde, pois, eles trouxeram esse conhecimento? De onde isso veio? Aqui eles trazem uma novidade, então o conhecimento não está aqui. Os materialistas vão dizer que o acaso lhes deu uma matéria cerebral em maior quantidade e de melhor qualidade. Nesse caso, eles não teriam mais mérito do que um legume maior, não é? Ou mais saboroso. Então, você pega lá uma berinjela, que tem um peso monstruoso, né? E um sabor diferenciado. O camarada que sabe um pouco mais é o legumão.
dentro dessa ideia muito singela. É um legumão. Tá? Então, puxa vida, Mozart foi um legumão, né? Porque ele chegou, sabia toda aquela forma de compor, fenomenal, quebrou paradigmas, fez uma composição feérica, intensa, era um legumão bem apessoado que aproveitou a sua encarnação, porque reencarnar não dá para pensar, né? Aí a pergunta dele, nesse caso, não teriam mais mérito do que o legume? Dir-se-á, como certos espiritualistas, no sentido oposto, Deus lhe deu uma alma mais favorecida que a do comum dos homens. E ele disse, olha, segunda parte ilógica, porque aí Deus seria parcial. Deus seria parcial. Então, Moza vai nascer assim, o Nasil vai nascer dessa forma. Um senta no teclado e faz absurdos. O outro usa só o teclado para digitar e se pôr na frente de um piano, vai tocar muito mal e não certamente melodias que qualquer criança tocaria. Aquele em criança, Mozart, compunha sinfonias. A sua primeira data dos primeiros anos de reencarnação. Então ele diz, olha, presta atenção, a única solução racional que a gente tem é a da preexistência da alma e a pluralidade de vidas. Eu não tenho outra solução que seja racional. O homem de gênio é um espírito que tem vivido mais tempo e, por isso, adquiriu e progrediu mais do que os que estão menos adiantados do que ele. Encarnando, traz o que sabe. E como sabe muito mais do que os outros, não precisa aprender. É por isso que o chamam homem de gênio. Mas o seu saber não veio de uma questão meramente fisiológica, né? O legumão, olha, melhorou, está grandão, é porque geneticamente foi modificado. É isso, ele sabe muito, tem um gene aí que nós não sabemos qual é, que ele tem, e isso leva a que ele seja dessa forma. Não é dessa maneira, não é dessa maneira. O seu saber é fruto de um trabalho anterior e não resultado de um privilégio. Antes de renascer, ele já era um espírito adiantado, reencarna para fazer que os outros aproveitem do que já sabe, ou para adquirir mais do que possui. Os homens progridem por si mesmos, isso é incontestável, e pelos esforços da sua inteligência. Porém, se nós ficarmos entregues às nossas próprias forças, nós não chegaremos a lugar algum. Nós precisamos de um mais adiantado para poder fazer o quê? Bom, para poder também crescer. Presta atenção, é isso o que o professor representa para o estudante. Ele, já tendo refletido sobre aquilo, já tendo estudado, já tendo obtido as informações, está à vontade, preparando-se para chegar aos que estão recomeçando o aprendizado e, às vezes, tendo pela primeira vez, já que a escola é algo muito recente na história da humanidade, no sentido de ser generalizadamente ofertada, eles estão dando àqueles que estão ali se aproximando do ambiente escolar a chance de conhecer. Então, olha, presta atenção na história. Toda a humanidade sempre teve homens de gênio. Todos os povos sempre os tiveram. E aí fica muito, muito fácil a gente entender a questão. Desde que se admite que Deus é solícito para com as suas criaturas,
por que que a gente não pode admitir, né, que espíritos sejam capazes, por sua energia e superioridade de conhecimento, ajudar com que a humanidade avance, cumprindo assim a vontade de Deus para chegar a um progresso, a um fim determinado? Por que não se admitir que eles cumprem missões, como a que o embaixador recebe de um soberano? É isso que fazem os grandes gênios. Veja, ele pega um ponto que é extremamente fácil da gente entender. Extremamente fácil de entender. Ele começou com a ideia do revelar. Você está percebendo aonde ele vai? E olha, por que que alguém traz uma notícia assim, uma informação assim? De onde ele tirou? Ah, ele tirou do acaso. Puxa, só agora? Não, é porque Deus o separou especialmente. Ah, na família dele, só ele. Não, não, sejamos racionais. Vamos deixar esse radicalismo. De um lado, se não for material, não tem como explicar. Do outro, não há como questionar, porque é Deus quem quer, é Deus quem determina. Não é por aí o raciocínio. Não é por aí o raciocínio. Raciocine, não chute, não fale as coisas para que depois você se sinta mais tarde envergonhado daquelas defesas que fez. Pare e pensa. Esse gênios, ele termina o item dizendo para nós que aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes, deixando longo traço luminoso sobre a humanidade, são missionários, ou se vocês quiserem, usar a palavra certa, messias. O que de novo ensinam aos homens, quer na ordem física, quer na ordem filosófica, são revelações. E se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, bem, com muito mais razão de ser, há de suscitar aqueles que vêm trazer verdades morais. E vamos voltar na primeira parte da introdução, quando ele disse: são de duas ordens as coisas, duas ordens, de natureza moral, espiritual e de natureza física, física, física. Então, preste atenção, prestar atenção, atente-se, ligue-se para você poder entender o conjunto do que vem para ser examinado por todos nós, né? A gente tem que ter a capacidade de compreender justamente essa maneira de ver as coisas, para que não cometa, muitas vezes, o deslize de tomar as ideias de forma equivocada, tá? Aí ele abre um capítulo só para falar do ponto de vista da ideia religiosa. A fé religiosa apresenta uma revelação que diz respeito às coisas espirituais do homem que às vezes ele não consegue descobrir por meio da inteligência nem com o auxílio dos sentidos, e cujo conhecimento lhe dão Deus e os seus mensageiros, quer por meio da palavra direta, quer pela inspiração. Neste caso, a revelação é sempre feita por gente designada sob um nome. Pode ser profeta, pode ser Messias, mas que significa a mesma coisa. É um enviado. É alguém que cumpre uma missão. Cumpre uma missão. Então, presta bem atenção. Às vezes, esse tipo de informação é tomada como uma revelação que tem que ser aceita sem verificação, sem exame, nem discussão, né? E aí
ele vem para nos mostrar, ó, cuidado, porque se você olhar a história da humanidade, vai identificar pessoas que cumpriram isso, mas não cumpriram sempre da forma mais clara, mais límpida. Por quê? Porque tinham limitações que eram típicas da sua própria condição evolutiva. E ele nos remete de cara para o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, uma leitura que eu recomendo, porque está expressa aqui no texto, é do capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. O que significa que nem todos aqueles que expõem as coisas sob o abrigo de uma visão religiosa estejam falando o que é certo. Estejam falando o que é certo. Tá? Haverá revelações diretas de Deus aos homens? Item 9. Está aí alguma coisa que eu, diz ele, não vou ousar resolver, nem dizendo que sim, nem dizendo que não, de maneira absoluta. O fato não é impossível, mas nada nos dá dele prova certa. Não dá. O que não padece dúvida, então Deus revela diretamente? Não sei, diz ele, não sei. Não posso responder isso. Não posso, tá? O que eu posso dizer é, os espíritos mais próximos de Deus, se tendo conhecimento do seu pensamento, podem transmiti-lo. Quanto aos reveladores encarnados, segundo a ordem hierárquica a que pertencem e o grau a que chegaram de saber, eles podem tirar as suas conclusões, os seus ensinamentos deles próprios ou de outros mais elevados que eles, que chegam na condição até de mensageiros enviados diretamente por Deus. As comunicações desse gênero não têm nada de estranho. E, para quem conhece os fenômenos espíritas, fica aqui a dica. Elas chegaram justamente assim. Elas podem vir de várias formas: pela inspiração, pela audição da palavra, pela visibilidade, por espíritos instrutores, nas visões e nas aparições, em sonho, em estado de vigília. E isso está repleto de exemplo nos livros admitidos como sagrados. Então está aí, olha. Isso está na história de todos os povos. É, pois, para mim agora, Allan Kardec, fácil dizer, os reveladores são médiuns inspirados, audientes ou videntes. Médium no sentido de intermediários. Eles repassam algo que o conjunto não tem ainda informação. Passará a tê-la a partir do momento que tiver contato com essa informação. Agora, todos os médiums são reveladores? Não. Assim como nem todos são intermediários diretos de Deus ou dos seus mensageiros. Nem todos, tá? Só os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la. Só eles, né? Mas a gente sabe hoje que nem todos os espíritos são perfeitos e que existem muitos que se apresentam sob falsas aparências. Olha que raciocínio lógico. Então, aquilo que veio é correto? Ah, é extremamente correto. Puxa, que bacana, né? Fica evidente aonde a gente chega, tá? Na própria Gênese, nós vamos ter um tópico lá na frente, no capítulo 15,
em que ele vai demonstrar a superioridade pelos fatos do Espírito que foi conhecido na Terra pelo nome de Jesus, como nós o lemos no Ocidente, tá? Como nós o lemos no Ocidente. Não era assim que ele era chamado lá enquanto esteve encarnado na Palestina. Nós, no Ocidente, o chamamos de Jesus. Jesus. Jesus, Cristo, é uma denominação grega que chega séculos depois, com o propósito de associar a sua tarefa à tarefa de ser um Messias enviado. Mas Messias enviados foram muitos. Ele se apresentava como Jesus de Nazaré, proveniente da pequena cidade de Nazaré. E nós temos os Espíritos o apresentando em O Livro dos Espíritos como Jesus, apenas e tão somente. Estão falando de uma maneira ocidentalizada. Tá? Jesus é um espírito de natureza superior. Por quê? Porque aquilo que ele traz, efetivamente, é algo vantajoso. Mas não foi o único. Não foi o único. E ele, então, faz menção expressamente ao decálogo atribuído a Moisés. E por Moisés, a entidade com a qual ele se comunicava e que tomava como sendo Deus. E apresenta esse decálogo como um farol que vai usar a humanidade. Jesus usou o mesmo decálogo para fazer a base daquela que era a sua mensagem. Só que mudou. Não dizendo que ela era destinada a um determinado grupamento, mas a todos. E valorizando muito mais o próximo do que aquele contexto daquelas regras permitia ter uma ideia. Porque as regras vieram para um momento em que a humanidade precisaria ouvir lições que falassem para a dureza do seu espírito em termos evolutivos naquele quadro, naquela quadra, perdão. Agora, olha no 11 a importância. Importante revelação, perdeu cacofonia, né? Se opera na época atual e mostra a possibilidade que nós temos de nos comunicarmos com os que estão na realidade espiritual. Voltei lá no início da introdução, diz Kardec, quando afirmei, são dois os pontos, espiritual e material. Então ele retoma, percebam como ele retoma para reforçar a ideia do que ele trabalhou, para que a gente não se perca, né? A ignorância das leis que regem as relações entre os espíritos que estão encarnados e os que não mais estão, ela ficou envolvida na superstição. O homem não tirava daí absolutamente nada. Foi, na nossa época, foram ofertadas as condições para que isso se desse. Se a gente vê, do ponto de vista histórico, o quanto a Revolução Francesa motivou afastar-se do controle que a Igreja exercia sobre toda e qualquer atividade, fica evidente entender o momento em que o Espiritismo aparece. Era preciso estar ali. As condições estavam dadas. Não havia controle, porque antes nada era divulgado, difundido, sem que a Igreja concordasse com essa difusão em termos de Ocidente e inúmeras excursões por ela patrocinadas também em relação ao Oriente, onde ela queria sufocar qualquer coisa que destoasse das suas ideias. Então percebam que o momento é adequadíssimo, tá? No 12, ele mostra
que o Espiritismo, então, cumpre o seu papel. Ele dá a conhecer o mundo invisível que nos cerca. Olha, essa expressão é uma expressão assim que choca, porque as pessoas falam nas casas espíritas de maneira completamente diferente. Um mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos sem o suspeitarmos, assim como as leis que regem suas relações com o mundo visível, a natureza, o estado das coisas, dos seres que os habitam, etc. E, como óbvio, o destino do homem que vem aí traçado de maneira extremamente clara, né? Ele é, portanto, do ponto de vista da ciência, uma revelação. É por isso que ele trata do espiritismo como sendo uma ciência. Ele revela algo que ninguém nem suspeitava, mas que está aí. Esse é o problema. O duro é você ouvir, olha, quando a gente for para o mundo espiritual, quando a gente chegar lá, oh, amigo, pensa um pouquinho. Está dito por Kardec, nós estamos cercados pelo mundo espiritual. Não é uma instância aqui e outra lá. Nós estamos parcialmente separados desse mundo nos momentos de vigília, por questões que no curso do livro vai ficar fácil retomar e destacar. É algo muito fácil. Pela sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter, né? Duplo caráter. Ela é uma revelação que vem por parte de Deus, porque são espíritos superiores que nos podem orientar sobre essas questões e se dizem emissários dessa possibilidade, e ao mesmo tempo ela é científica. Ela participa da primeira característica porque foi providencial o seu aparecimento e não é o resultado de uma iniciativa, nem de um desígnio que alguém premeditou. Os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos, e eles se afirmam encarregados por Deus de esclarecer os homens acerca de coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos e que lhes importa conhecer, hoje que estão aptos a compreendê-las. Já está ligado à ciência por não ser esse ensino privilégio de ninguém, de ninguém, de ninguém. Mas é dado a todos do mesmo modo. Por não serem os que o transmitem e os que recebem seres passivos, dispensados da observação e da pesquisa. Quer dizer, o Espiritismo demanda essa nossa atenção. Para que a gente não participe de um evento espírita em que tenha contato com amigos espirituais que nos instruam sobre bobagens e nós saímos dali repetindo aquilo. Ah, foi uma mensagem espírita. Tá, será? Pode ter sido dada por um espírito. Tranquilo, todos os que estamos na Terra reencarnados somos espíritos. Ponto final. Ponto final. Eu preciso levar a sério. Olha o que vem na sequência. Nenhum de nós pode renunciar ao raciocínio e ao livre-arbítrio. Nós não estamos impedidos de examinar, mas, ao contrário, é recomendado que examinemos. A doutrina não foi ditada completa, nem imposta à crença cega. Ela é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sob os olhos e das instruções que lhes dão. Instruções que ele estuda, comenta, compara,
a fim de tirar ele próprio as ilações e aplicações. O que caracteriza a revelação espírita é ser divina na origem, é da iniciativa dos espíritos, mas a sua elaboração é fruto do trabalho do homem. Então, nunca perca de vista essa recomendação: estudar, comentar e comparar. Nós não estamos livres disso. Temos que olhar as coisas e raciocinar para daí tirar as nossas próprias conclusões, né? É algo que nós temos que ficar muito atentos. A gente vai voltar nisso já já, não hoje, mas nos encontros da frente, tá? Ele explica no 14 como é que é o método espírita, que ele diz é o mesmo que a ciência usa, o método experimental. Fatos novos se apresentam que a gente não consegue explicar pelas leis que conhece. O que eu tenho que fazer? Olha, de novo, observar, comparar, analisar, remontar dos efeitos à causa, chegar à lei que os rege e depois tirar as consequências, deduzir as consequências e buscar as aplicações úteis. Não há, em termos espírita, nenhuma teoria preconcebida. Nada, 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 nada. Ninguém apresentou como hipótese a existência e intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer princípio. Eles vieram. Foram fruto da observação. Quem está aí comunicando? Nós. Nós quem? As almas. Que almas? Dos homens que viveram na Terra. Ah, mas não é a mesa que fala? Claro que não. Você sabe que uma mesa não fala. Você sabe que uma mesa não fala. Não tem músculo estalante da mesa, como um teórico da época, que tinha assento na academia francesa, chegou até a escrever. Ah, é o músculo da mesa que estala. Músculo da mesa? A mesa é madeira, amigo. A gente vê o cupim comendo o pé da mesa. Ah, mas é o músculo dela que estala e por isso a gente tem a comunicação. Não é, não é, não é. Ele dá um exemplo, né, que eu vou me permitir pular, porque aqui a coisa é fácil de ser compreendida. No 16, vem a ideia, esse exemplo do 15 referenda, em parte, o que ele acabou de dizer, né? Assim como a ciência parte de um ponto de observação, que é o estudo das leis do princípio material, o Espiritismo se dedica ao exame de outra coisa, as leis do princípio espiritual. Agora volta à introdução. O último é uma das forças da natureza. Não é apenas o que está na matéria. Parte sempre dessa ideia, são dois os princípios, dois. Nós somos princípios espirituais ligados à experiência com princípios materiais, destinada a nos permitir avançar em conhecimento, em inteligência, em capacidade de compreensão. O espiritismo e a ciência, essa da observação do que acontece à nossa volta, se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo não explica certos fenômenos só pelas leis da matéria. E o espiritismo sem a ciência não tem apoio, não tem controle. O estudo das leis da matéria é feito antes do estudo que vem da espiritualidade, porque é a matéria que fere os sentidos, mas não limita ali. Por isso ele diz, o momento era este, porque as leis da matéria estão sendo apresentadas. Há uma sequência aqui de nomes que a gente poderia desfiar, que vem nos mostrando justamente uma quebra daqueles paradigmas extraordinários
que se atribuía como sendo paradigmas que não podiam nem questionar. Eu gostaria que vocês, se tiverem tempo, né, espero que tenham, fossem ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1º, onde há o tópico Aliança da Ciência e da Religião. Se puderem ir depois lá, vocês verão o que ele reforça nesse estudo. Todas as ciências, diz ele, se encadeiam e se sucedem numa ordem racional. Umas nascem das outras. Isso a gente vai vendo o tempo todo. E ele apresenta aqui exemplos que no século XIX eram muito marcantes, muito marcantes. Né? De onde veio a geologia? Olha, da astronomia e da física, porque elas duas é que permitiram ter elementos para a gente poder olhar e dizer, puxa, está aqui, ó, é uma informação, porque existem os astros, qual é o comportamento da matéria? Aí o sujeito observa a estrutura da Terra e diz, olha, há uma progressão, há uma continuidade aqui. Eu não tenho como jogar as coisas fora, né? Algumas criaram um corpo próprio, é o caso da anatomia, é o caso da fisiologia, é o caso da zoologia, da botânica, da mineralogia, todas se transformaram em áreas de conhecimento com profundas implicações naquilo que nós temos de dominar. Mas são questões que levam em conta o ambiente aonde estamos, o ambiente aonde estamos, né? É uma coisa assim bem categórica. Eu olho aquilo. Ele afirma no 18 que a ciência moderna não é mais aquela ciência dos alquimistas, né? Que pressupõe a existência apenas de 4 elementos primitivos. Não é mais isso. Isso está superado, né? O que eu posso garantir para a ciência, diz ele, é que há um elemento que, se ela agregar a sua informação, vai chegar à conclusão do que eu anunciei na introdução. Ele reproduz agora o que está lá. Elemento material e elemento espiritual, esses os 2 princípios, as 2 forças vivas da natureza. E aí vai dizer para nós o que é que cabe ao Espiritismo. Se você não destacou no texto, vale a pena destacar. Está aí. O Espiritismo tem por objeto o estudo de um dos elementos constitutivos do universo. Toca forçosamente na maior parte das ciências. Só podia, portanto, vir depois da elaboração delas. Nasceu pela força mesma das coisas, pela impossibilidade de tudo se explicar com auxílio apenas das leis da matéria. É impossível raciocinar diferente, tá? Bom, agora começa a série de equívocos. Dizem que ele tem parte com a magia, com a feitiçaria, né? Sabe que a astronomia era tinha por irmã mais velha a astrologia? Que a química é filha da alquimia e nenhum homem sensato se ocupa mais disso. Ninguém nega que a astrologia, a alquimia estavam ali, sendo elementos que permitiriam ao homem mais tarde chegar em outras situações. O que era maravilhoso, sobrenatural, não é visto assim pelo Espiritismo, não é visto assim. O simples fato de poder o homem comunicar-se com os seres do mundo espiritual, está no 20, traz consequências incalculáveis da maior gravidade. É por isso que muitas vezes vocês já me viram falar que o trato das questões mediúnicas devia nos servir assim de um alerta imenso, porque nós ouvimos relatos de pessoas com as quais convivemos.
ouvimos impressões, colocações que devem fazer com que nós mudemos a nossa maneira de agir. O conhecimento de tal fato tem que modificar os costumes, o caráter, os hábitos, assim como as crenças que nós temos e exercer uma forte mudança nas nossas relações sociais. É uma revolução completa, completa, que as ideias têm e que vai ser muito maior porque não diz respeito a um povo, a uma casta. Ele vem para todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os cantos, que praticam todos os cultos. Está disponível para todas. O Espiritismo pode, então, ser considerado como a terceira das grandes revelações. E aí, ele se dispõe a analisar as três. Quem foi Moisés? Trouxe a ideia de Deus, único, soberano Senhor e Criador de todas as coisas. Só um detalhe, o estudo nos faz hoje chegar à conclusão de que a ideia de Moisés ganhou expressão no Ocidente em razão de tudo o que nós conhecemos, mas não era o único a prever a existência de um único Deus. Tá legal? Essa ideia já permeava outras culturas precedentes à cultura hebraica. Não é uma coisa assim isolada, tá? A gente aceita, proclama, ele também faz isso aqui, mas haviam expressões que tinham, sim, um Deus único e que era o Criador de tudo. No 22, ele fala de Jesus. Ele pega a lei antiga e pega dela o que é importante. Agora, o que é transitório, concepção dos homens, ele simplesmente joga fora. E o que ele traz de novidade? Ele acrescenta a vida futura. Moisés nunca falou de vida futura. Nunca falou. Jesus fala da vida futura. E mais, adianta que na vida futura nós vamos colher as recompensas, mas também colheremos as penas daquilo que fizemos, daquilo que pensamos, como vai ficar mais claro para frente. Qual é a melhor parte da revelação de Jesus? É aquela em que ele mostra Deus de uma outra forma. Não é o Deus temível de Moisés, terrível, vingador. Não, não. É um Deus que é amor, é o Pai. Já não é uma revelação destinada para o povo A, B ou C. Negativo. É para todos os que aqui estamos, né? Olha que bonito trecho que ele destaca do ensino de Jesus, né? A vossa verdadeira pátria não é neste mundo, mas no reino celestial, onde os humildes vão ser considerados os melhores, já os orgulhosos terão que sofrer a humilhação. Não é um Deus de vingança, porque disse-nos Jesus: perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Já não é um Deus mesquinho e meticuloso, né? Porque ele oferece sempre, sempre a oportunidade do recomeço. A oportunidade do recomeço. Sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas e objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões deveria ser conforme o ideal, mas é conforme a ideia que elas dão de Deus. As religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel julgam honrá-lo com atos de crueldade, com fogueira, com tortura. E as que têm um Deus parcial e cioso, elas são intolerantes e mais ou menos meticulosas por crerem no mais ou menos
contaminado com as fraquezas humanas. Dá para entender? Cada uma se porta dessa maneira. Qual é a doutrina de Jesus? É aquela que mostra Deus como sendo imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, que recomenda e Jesus exemplifica praticar a caridade para com o próximo, como uma condição indeclinável de progresso. Amai a Deus sobre todas as coisas e o vosso próximo como a vós mesmos. Nisso estão toda a lei e os profetas. Não existe outra lei. Fica claro como é muito evidente todo esse raciocínio, para que a gente vá, então, fechando aquelas perguntas. Eu vou pedir para vocês, se não fizeram isso, que contem as perguntas, porque vai ser muito bacana perceber que quando nós chegarmos no 62, elas terão sido todas respondidas. Todas. Ele não vai repeti-las. Entretanto, no desenvolvimento, ele vai nos permitir justamente essa compreensão. O Espiritismo pode ser considerado uma revelação? Claro, é evidente. Qual o seu caráter? Bom, ele vem de um caráter duplo. Ele é apresentado como sendo obra de emissários de Deus e é fruto do conhecimento que vamos adquirindo a partir da observação de tudo o que não conseguimos explicar pelo que olhamos. Então, a ciência material não vai nos fazer chegar ao espírito. Teve chance? Eu diria que bateu na trave algumas vezes, mas a vaidade falou mais alto. E aí não houve transposição alguma. Transposição alguma. O resto, gente, bom, o resto tem os itens pela frente. Aguardo você no nosso próximo encontro para que a gente possa dar sequência ao estudo que começamos há 2 encontros, esse está findo e tem muito por ser feito. Obrigado, até mais.